Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus abençoe a todos. Estamos nesta oportunidade com este estudo de batalha espiritual. Estaremos tratando desse assunto tão polêmico, né? E tão pouco explorado. Batalha espiritual é um assunto que todo cristão deveria conhecer. Eu gostaria de estar iniciando com a leitura do texto de Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus irmãos, quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que nós não enxergamos, mas vivemos num mundo físico que sofre constante influência do mundo espiritual. Então é um mundo físico que sofre influência de um outro mundo, um mundo paralelo que você não enxerga, mas que existe, que está aí, né? E é o mundo espiritual. Quando antes da nossa conversão, antes de nós reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, antes da nossa conversão, todos nós, sem exceção, todos nós estávamos como escravos dessas forças invisíveis, dessas forças do mal. Nós pertencíamos ao exército inimigo. Nós fazíamos aquilo que agrada a essas forças sobrenaturais do mal. E nós não tínhamos nem mesmo consciência disso. As coisas aconteciam e nós nem nos dávamos conta, né? Nós estávamos numa prisão sem muros. Nós não tínhamos ideia, mas estávamos aprisionados, fazendo a vontade dos demônios, né? A partir do momento que nós somos libertos, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, né, e nós somos libertos, a partir desse momento, a vida então, ela muda. Mas a nossa vida não fica isenta de dores, como algumas pessoas pensam, né? Ah, eu aceitei Jesus, agora não vou mais sofrer nenhum tipo de dor, não vou ter mais nenhum tipo de mal na minha vida. Muito me entristece saber que alguns cristãos pensam dessa maneira, porque isso é um engano, isso não é verdade, porque nós passamos a lutar. Quando você é liberto, quando eu fui liberto, nós passamos a lutar contra aqueles que estavam nos aprisionando anteriormente. É uma intensa batalha espiritual, uma batalha no mundo invisível. E o príncipe desse império, o príncipe das trevas, ele não se dá por vencido, ele não fica contente, satisfeito, né, quando aqueles que estavam aprisionados são libertos, não. Ele odeia Deus. E como ele não consegue, como ele não pode atingir a Deus, ele busca de todas as maneiras, em todo o tempo, atingir a criação de Deus. Aqueles que foram criados para serem a família de Deus. Nós, né, você e eu, nós fomos criados por Deus, né, para sermos geração de Deus, para sermos família de Deus. E a Bíblia dá muita ênfase a esse assunto. Segundo as Escrituras, existe uma contínua e intensa batalha entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. E isso envolve a igreja e envolve o inferno inteiro. Muitos líderes, eles não gostam de falar sobre esse assunto. Até criticam quem ensina sobre esse tema de batalha espiritual. Mas a verdade é que a Bíblia não se cala quanto a isso. A Bíblia não fica quieta. A Bíblia, ela vai apresentar essa realidade, né? A Bíblia vai falar da existência desses espíritos das trevas que trazem, né? Não é um pequeno sofrimento, mas é um grande sofrimento à vida das pessoas. E nós podemos destacar, né, esse sofrimento todo a partir do que ele fez na vida de Jó. Olha só como é que foi a vida de Jó, né? O que Jó sofreu, meus irmãos, minhas irmãs. Quando a gente lê o livro de Jó, nós vemos um pouquinho do que é a batalha espiritual.
Porque Jó não tinha ideia, ele não tinha a mínima ideia do que ele estava passando no mundo espiritual, né? E também quero deixar para vocês aqui uma referência que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, que vai falar daqueles que preferem se calar, que não ensinam essa verdade para os demais, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, meus irmãos, nós vemos muitos líderes, muitas pessoas que sobem em palanques e se dizem anunciar o evangelho, mas é um evangelho que vai dizer que não existe essa batalha, né? Que você não vai sofrer oposição do inferno, porque você não vai ser atacado, porque não tem como você ser atacado. Existem pessoas que dizem que o diabo nem mesmo existe, que foi uma criação, né, na Idade Média, para fazer com que as pessoas não saíssem das igrejas e para prender as pessoas na religião. Isso é muito triste, porque nós vemos pessoas que até começaram a caminhada com Cristo, né, que assumiram um ministério, mas com medo de perder alguma coisa no que se diz respeito a dinheiro, posição, poder religioso, né? Essas pessoas então trocaram o seu ministério por algo nesse mundo. E o fim deles, né, será conforme as suas obras. Irmãos, quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos também entender a nossa realidade aqui no Brasil. Sabe, a realidade aqui no Brasil, o contexto cultural, religioso no Brasil, porque a religião no Brasil ela é muito diversificada e ela se caracteriza por um sincretismo, uma mistura, né? E a Constituição ela prevê uma liberdade religiosa e um afastamento entre o Estado, o governo, né, e a igreja ou as igrejas, e fazendo com que o Estado brasileiro seja um Estado laico, não um Estado ateu, porque a maioria da população acredita na existência de Deus, porém um Estado desligado da igreja, né? A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa geralmente livre no país. Segundo o relatório internacional de liberdade religiosa de 2005, a relação geralmente amigável entre religiões contribui para a liberdade religiosa no Brasil. O Brasil é um país religiosamente diverso, com a tendência de mobilidade entre as religiões. O que é isso? Uma pessoa pode ter nascido num berço religioso, confessando uma religião, ou melhor, a sua família confessa uma religião, ela cresce naquele credo, porém em qualquer momento da sua vida é permitido que ele venha a mudar de religião. Então a pessoa vai mudando de religião, isso não tem limite, né? O Estado não proíbe. E também uma tendência de sincretismo religioso, é uma mistura. A igreja tem que ter cuidado para não absorver essas coisas do mundo, né? Porque no Brasil é muito comum isso. E os demônios também têm muita liberdade. O Brasil ele tem essa liberdade religiosa, mas também tem uma outra característica que é uma liberdade de ação dos demônios. E isso acontece por causa da grande quantidade de cavalos que lhes servem. Por que cavalos? Porque são pessoas que se permitem montar, que se permitem ser usadas, né, por demônios. São pessoas que estão submissas à ação dos demônios. Segundo o censo do IBGE, em torno de 2.300.000 pessoas declaram a fé espírita no Brasil. Entretanto, há quase 30 milhões de brasileiros que são seguidores ou simpatizantes. O que acontece é que a grande maioria das pessoas ela não declara ser espírita, né? Ela declara uma outra religião como sendo a primeira religião dela.
e o espiritismo, elas consideram como sua segunda religião. O brasileiro, ele tem no seu pensamento que exista essa possibilidade de ter duas religiões, uma principal e uma secundária, né? E aí quando você pergunta no censo, qual é a sua religião? A pessoa vai dizer a religião que ela é. Ah, eu sou católico, né? Mas quando você vai e continua o questionário e você pergunta, né, se ela tem uma outra religião, e ela vai dizer, não, eu também frequento ali a Umbanda, a Quimbanda, um Candomblé, né? E isso faz com que exista uma mudança de comportamento, um sincretismo, uma mistura na cabeça das pessoas quanto à religiosidade. Todo esse panorama religioso confuso e cheio de sincretismo que encontramos no Brasil constitui esse terreno propício para a livre atividade desses espíritos enganadores, né? Porque eles se veem livres para atuar, principalmente porque uma grande parte das pessoas não acredita na sua existência. E entre 2003 e 2009, meus irmãos, é chocante isso, mas entre 2003 e 2009, 4 milhões de evangélicos deixaram as suas igrejas. Olha só, um período de 6 anos, 4 milhões de pessoas saíram das igrejas. E olha, não se disseram fora de Cristo, não. Isso é o que mais é chocante. Cerca de 4 milhões de evangélicos deixaram as suas igrejas e essas pessoas se consideram desigrejados. Mas elas mesmas não se dizem que estão afastadas, não dizem que estão no mundo, mas que estão agora adorando dentro da sua própria casa. Né? São crentes que não veem necessidade de congregar ou de serem liderados por algum ministro, não aceitam ninguém sobre elas, né? São crentes rebeldes. E isso é muito triste, né? Nós estamos vendo aí um grande avanço desse grupo de desigrejados. São pessoas que não admitem nenhuma autoridade sobre elas. E teve uma matéria recente, publicada numa revista, na revista Enfoque, que cerca de 40 milhões de brasileiros estão afastados da igreja. Aí sim, são crentes afastados, desviados. Né? E isso mostra uma dura realidade dos ex-evangélicos. E muitos desses ex-evangélicos já foram pastores e hoje estão afastados do caminho do Senhor. Né? Quem de nós nunca ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar de um pastor que está desviado, agora está no mundo, né? Um líder de louvor, uma pessoa que estava no altar cantando, a pessoa que estava participando de eventos, né, na igreja e que agora não está mais. Alguma coisa aconteceu e essas pessoas abandonaram a fé. E segundo o levantamento, 59% das pessoas que decidiram abandonar a casa de Deus foi por causa de alguma mudança de situação de vida. Mudou alguma coisa na vida delas que elas então decidiram abandonar a fé. Ou foi uma transferência de cidade, a pessoa estava crendo, a pessoa estava fazendo parte de um ministério, quando estavam num determinado local. Aí por algum motivo tiveram que mudar de cidade. E aí, quando muda-se de cidade, sai da sua zona de conforto, pronto, já não consegue mais também ali buscar a Deus, né? E aí acabam se desviando. Outra mudança também é o divórcio, que tem crescido muito. E após o divórcio, a pessoa não consegue se reerguer, né? Acaba se afastando. Uma outra mudança também é o nascimento de filhos. Estava indo tudo muito bem, aí nasce o filho. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu não posso ir na igreja. E a criança vai crescendo, você vai dando desculpas. E quando vê, está totalmente fora da comunhão, né? E uma coisa também que afasta muito os crentes, né, que aí são os ex-evangélicos, uma coisa que faz isso acontecer muito também, é costumeiro isso, é a morte na família. A pessoa está em Cristo, a pessoa está ali louvando o Senhor, meditando nas Escrituras, até que acontece uma tragédia. Alguém morre na família. E aí com essa morte, tudo desaba. Né? Às vezes, a morte é daquela pessoa que
que puxava as pessoas para a igreja, né? Que levava as pessoas. Às vezes é a mãe, que é aquela senhora de oração, ela levava os filhos para a igreja, ela ali fazia o seu culto doméstico, e essa mulher morre. Ela morre e todos os filhos, então, cada um para um lado, o marido também, ele não quer mais saber de igreja. Isso tem acontecido. O desencantamento com os membros e pastores foi apontado por 37% dos entrevistados como motivo também. Então nós vimos que 59% das pessoas que se afastam é devido a algum tipo de mudança. E 37% é devido a um desencantamento. A pessoa se desiludiu, a pessoa ficou desapontada com um pastor, com um líder. E a pesquisa também revelou que 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. 19% das pessoas entrevistadas, elas dizem que elas não vão na igreja porque elas não têm tempo. 17% disseram que as responsabilidades da casa e da família fizeram com que elas se afastassem. E o comportamento dos próprios membros representou outros 17%. Quer dizer, a pessoa fala assim, eu não vou mais na igreja não. 17% não vai e diz, não vou não, sabe por quê? Por causa do fulano, por causa do ciclano. Porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. E aí a pessoa acaba se desviando. E ainda 12% revelam dificuldades de envolvimento com o maior empecilho. Eu não consigo não, porque o erro está comigo, sabe? Eu não consigo me envolver. Esse negócio de igreja não é para mim. E brigas internas, legalismos, decepções com a liderança, sensações de abandono, falsas profecias, promessas de prosperidades não concretizadas, são os principais motivos de uma lista imensa que levam cada vez mais à não permanência na igreja. Entretanto, meus irmãos, é preciso nós entendermos e deixarmos claro que nem todos os afastamentos são motivados por problemas eclesiásticos. Em muitos casos ele acontece devido a questões pessoais. Olha, batalha espiritual não é algo fictício, é real. Existe uma batalha sendo travada pela alma das pessoas. Os demônios querem destruir, querem acabar com a pessoa, E uma das maneiras que eles acharam para fazer isso é desviando a pessoa da comunhão. E aí quando você sai da comunhão, a desgraça vem cada vez mais, uma bola de neve. Na maioria das penitenciárias, na maioria das cadeias, pelo menos 65% dos presos, meus irmãos. Olha bem isso aí, olha essa estatística. Pelo menos 65% dos presos são filhos de crentes, são desviados do evangelho. Essa estatística é algo assombroso. Você chega num presídio e muitas pessoas ali vão dizer, mas eu conheço o hino, hein? Eu sei cantar essa música aí. E olha só, eu tocava instrumento lá na igreja. Meu pai é pastor. Eu já fui batizado. A pessoa em algum momento esteve em comunhão e saiu da comunhão. E aí começou a absorver coisas ruins. Quando viu, estava servindo de cavalo para os demônios e foi para o mundo das drogas, foi para o mundo do crime e está lá na penitenciária. Tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu nem vi, eu estava dentro de casa. Quando abri o olho, eu estava com uma arma na mão, sabe? E quando eu vi, eu já estava algemado, quando eu vi, eu estava dentro da cadeia. Isso acontece, irmãos, e não é raro, não. Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 32, diz assim: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha aí, irmãos. O que o Senhor Jesus está ensinando? Está ensinando que o diabo e seus demônios, eles querem cirandar. Eles querem fazer uma arruaça com a sua vida, com a minha vida. Eles querem destruir. Eles querem brincar com a gente, como se fôssemos marionetes. O verbo usado por Jesus, cirandar, significa peneirar,
e descreve o processo de provas pelo qual o genuíno é separado do falso, o bom do mal. Jesus alertou a Pedro de que problemas viriam e que Satanás estaria atacando os apóstolos. O ataque, ele vem, irmão. Às vezes você não está nem percebendo, até que vem uma bomba, né? Surge uma situação, aí você, meu Deus, como é que isso aconteceu? Você não percebeu, mas o ataque estava vindo, e você não reparou para isso quando viu o mal estava ali, né, diante de você. Observa que antes de qualquer reação de Pedro, Jesus acrescentou: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não esperou que Pedro ali viesse a dar uma explicação. Não, Senhor, pode deixar comigo que eu posso com o diabo. Eu vou resolver isso aí. Ele quer o quê? Ele quer se andar, ele quer peneirar, ele quer ver o que é verdadeiro, o que é falso. Pode deixar porque eu sou verdadeiro. Jesus não esperou ele dar esse tipo de resposta, né? Jesus já foi dizendo: olha, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então nós vemos aqui o cumprimento do que João escreveu na sua primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 2:1, que Jesus é o nosso advogado. O apóstolo João, ele escreveu dizendo isso, que Jesus é o nosso advogado. E Jesus orou por Pedro naquela situação ali, para que ele se recobrasse depois das turbulências que viriam. Viria um ataque tão grande que ele pensaria em desistir, em abandonar tudo, em fugir. Né? Veio aquele sentimento de desespero: olha, eu traí o mestre. Mas Jesus ali, ele estava, né, orando, porque ele não ia desistir de Pedro. Ele não ia desistir do Pedro. O Senhor sabia das 3 negativas que Simão ia cometer. Ele não foi surpreendido. O Pedro foi surpreendido. Ele não esperava que ele fosse trair. Ele disse para Jesus: eu não. Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Mas Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, antes ainda que o galo cantasse. E aí Jesus disse para ele: quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro foi o primeiro dos 12 a se encontrar com Jesus ressurreto e a entender o fato da ressurreição. Olha aí, o primeiro dos 12, porque ele entrou, não viu nada, ele ressuscitou, mas o primeiro que viu ali, o primeiro que se encontrou depois dos 12, o primeiro que se encontrou com Jesus foi Pedro. E ainda hoje nós somos alvos do mesmo tipo de ação do maligno. Sabendo quem somos em Cristo, da grande responsabilidade que temos junto à igreja do nosso Senhor, nós temos o quê? Temos que estar firmes, porque sabemos que vai vir luta. O diabo, ele é o inimigo do povo de Deus. E ele se lança na mesma obra, de cirandar os crentes, assim como ele queria cirandar o Pedro. As batalhas espirituais não são exclusividades de quem não entregou a vida ao Senhor. Batalha espiritual não é só para o ímpio, não. Batalha espiritual é principalmente para o crente. É por isso que algumas pessoas dizem assim: entrei para a igreja, aceitei Jesus, parece que as coisas vão piorando. É exatamente isso que acontece, porque você passa a ser então objeto da ira do diabo. Aqueles que se dedicam uma vida com Deus, eles têm batalhas maiores para enfrentar, porque o diabo e os seus demônios, eles se amontoam com grandes enxames para combater contra aqueles que deixaram de ser seus brinquedos. A pessoa, quando não está em comunhão com Deus, quando nós ainda não tínhamos reconhecido Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós éramos como brinquedos na mão do diabo. E aí nós então agora não somos mais esses brinquedos. Nós agora somos reis e sacerdotes. Nós agora somos filhos de Deus. E isso não agrada nem um pouquinho o diabo. Os demônios, eles não ficam contentes, porque Jesus tirou deles os brinquedos. E existem, meus irmãos, 3 níveis de ataques. 3 níveis de ataques. São 3 níveis que o crente é atacado. Ele é atacado no nível pessoal, individual, a nível familiar e a nível quanto à igreja. No nível pessoal, nível individual, que é o primeiro nível de ataque, você tem
à sua frente, o inimigo, nesse embate. E a pessoa até pensa que está lutando contra ela mesma, mas são os demônios que estão agindo. Vem aí a depressão, os pecados sexuais escondidos, traumas, a baixa estima, a opressão e os vícios. São armas do diabo atacando a pessoa nesse nível individual. É como a pessoa ela se vê no espelho, né? Então vem uma depressão, eu não posso continuar na igreja porque eu tenho uns pecados sexuais escondidos, eu sofri um trauma, né? E a pessoa se sente para baixo, não tem autoestima, a pessoa se sente o pior dos piores, né? O segundo nível de ataque é o nível familiar. É o segundo nível. Ele acontece assim, no contexto familiar. A pessoa não se sente amada pelos parentes. Existe um atrito. Existe ali, né, uma questão que vai falar bem fundo no coração dela, deixando ela triste, para baixo. E como é que o diabo age, então, nesse nível familiar? É o divórcio, é o adultério, contendas dentro de casa, não aceitação, né? A pessoa não aceita o outro como ele não aceita a fé, você se converte, pronto, né? Você era bem aceito, você era uma pessoa benquista, de repente você aceitou Jesus, pronto, as pessoas não te querem mais perto. Existem casos da pessoa se converter e a família abandonar por completo. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Outro ponto nesse nível de ataque é a violência doméstica. É muito difícil, né? Muito difícil. A mulher está indo para a igreja, a irmãzinha. Ela vai para a igreja, ela vai para a consagração, ela está ali na adoração a Deus, só que ela sabe que ela vai chegar em casa e vai encontrar um problema. Porque o esposo, ele não é da mesma fé. É aí aquele esposo, ele ficou no bar. Quando ela chega em casa, ou ele chegou primeiro, ou ele vai chegar depois. Mas assim que os dois se encontram, aí aquele esposo, ele age com violência, ele agride a esposa. E aquilo tudo vai fazendo mal à pessoa, sabe? Eu estava lá me alegrando na presença do Senhor, cheguei em casa, olha o inferno que eu estou vivendo. É um ataque, é um nível do ataque familiar, né? São os conflitos familiares, maldições, pragas, os vícios, né? O vício é uma coisa terrível, porque você vai enfrentar o problema do vício também a nível individual, aquela pessoa que tem o vício, então ela sofre com o vício que ela tem, e também a nível familiar, porque o vício de um filho, o vício de um parente, né? Imagina só o sofrimento de uma mãe ao chegar em casa e encontrar o filho drogado, caído lá, né? Ou então a mãe que é espancada pelo filho porque o filho quer dinheiro para comprar droga. Imagina a situação, né? Os vícios. E o terceiro nível de ataque é a nível de igreja. É o terceiro nível de batalha espiritual, né? A nível de igreja. São divisões, partidarismos, panelinha. Difícil, né? Você chega na igreja, começou a congregar ali e parece que ninguém te dá a mão. Chegou ali na igreja e ninguém te viu. Tem 3, 4 pessoas ali, você chegou e ninguém veio nem te cumprimentar. Aí de repente chega uma outra pessoa, sai todo mundo, todo lugar que tiver, e vem abraçar aquela pessoa ali que chegou depois de você. Você, tô invisível? Ninguém me viu aqui? Por que a pessoa chegou depois de mim aqui e foi recebida e eu não, né? É o partidarismo. Isso também traz a segunda coisa aqui, que é a contenda. O ressentimento também, né? São briguinhas dentro da igreja. Mentiras, meus irmãos. Mentira. É terrível. É terrível. Fizeram isso, Ananias e Safira fizeram isso. Mentiram, né? E Pedro disse, não estão mentindo contra mim. Quiseram mentir contra o Espírito Santo.
Mas existe isso nas igrejas. Mentiras, adultérios. Olha aí, adultério. Quantas pessoas dentro da igreja, né, vão lá e cantam bonito, adorando Jesus. Tem uns que até pegam na palavra para ensinar. E estão traindo. Traem o marido, traem a esposa. Né? Adultérios, invejas e egoísmo. Olha aí, tem pessoas dentro da igreja com inveja. Né? Com inveja. Por que foi dada oportunidade para fulano e não foi dado para mim? Egoísmo, né? Não, eu faria melhor. E os vícios? Vícios também atinge a igreja. Porque quando um membro está sofrendo com o vício ou sofre com o vício de um parente, meu irmão, todo o corpo está também sofrendo. Então, o nível de igreja é assim também. Então, o ataque ele se dá nesses três níveis: nível individual ou pessoal, nível familiar e também a nível de igreja. Opressão e possessão. O ambiente sobrenatural é um assunto muito abordado, porém ainda não existe um consenso. Né? Existem ainda pessoas ainda debatendo quanto a isso. Opressão e possessão são formas do inferno agir na vida das pessoas. Eu costumo dizer que opressão e possessão é o modus operandi, né? Uma expressão em latim que significa modo de operação. É uma expressão para designar a maneira de agir. É como é que o diabo age, né? O modus operandi do inferno na vida da humanidade é através da opressão e possessão. Segundo uma publicação do pastor Ciro Malafaia, opressão é influência direta de demônios sobre as pessoas. E possessão é a presença de um ou mais demônios no corpo de uma pessoa. Eu acho fantástica essa definição. Opressão é uma influência na vida da pessoa. E possessão é a presença de um ou mais demônios na pessoa. Se a gente se ater a essa definição, a gente entende direitinho. Né? Opressão e possessão, que é uma coisa que é outra coisa. Toda pessoa possuída por demônios também sofre de opressão. Porque o demônio que está dentro, ele vai se expressar também no ambiente, né? Mas nem toda pessoa oprimida ela está possessa. Existem ambientes que são muito carregados, onde os demônios estão ali agindo naquele ambiente. A pessoa entra e se sente mal. Você já deve ter se deparado com situações que você entra num lugar, fica logo com dor de cabeça. Que dor de cabeça de repente que me deu, você sai dali do que ela se passou, não precisou tomar nenhum remédio. Foi só você se afastar um pouquinho daquele ambiente, melhorou. Você entra num lugar, deu falta de ar, está se sentindo assim, sufocada. Aí você sai do lugar, pronto. O que é isso? É a ação de demônios no ambiente. Né? E se as pessoas não estiverem armadas nos caminhos do Senhor e atentas às investidas, elas podem ser levadas, sabe, a situações como desânimo, preguiça, incerteza, desobediência, exaustão física, fica deprimida. A pessoa está num ambiente desse, constante, ela pode até se tornar uma pessoa deprimida. E aí com a depressão, a pessoa acaba pensando bobagem, abrindo a mente para o diabo. Quando ela vê, ela está possuída também. O demônio entra nela. Né? Então nós precisamos entender isso. Entender essa diferença de opressão e de possessão. E que isso existe e é constante. As pessoas estão sendo atacadas ou através de uma opressão ou através da possessão. Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem se afasta de Deus pelo pecado, está sujeito a ser possuído pelos demônios. Agora, quando você obedece a Deus, você resiste o diabo na fé, ele foge de você. Então não tem opressão, não tem possessão. Quando você é obediente a Deus, você entrou num lugar, está cheio de demônio ali, o lugar está oprimido, né? Tá ali, as pessoas que entram ali são oprimidas.
A pessoa já sente mal entrar ali. Mas se você está obediente a Deus, você entrou, o diabo tem que sair. Não dá para ter ali treva e luz ao mesmo tempo. Não pode. Se você entrou ali, o diabo tem que sair. Então, o cristão precisa estar andando em obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. A possessão, ela pode ser de dois tipos. Pacífica, quando existe um comum acordo entre a vítima e o diabo. Um exemplo são as pessoas que se dizem mediúnicas, né, os médiuns, ou canalizadores de transe, pais de santo, mães de santo, feiticeiros, de um modo geral, né? Eles se transformam ali em pessoas, por livre e espontânea vontade, em montarias de demônios. Cavalos dos orixás, dos guias. Essa expressão cavalo é usada pelos próprios feiticeiros. Não é uma maneira ofensiva nossa de se referir a eles. Eles é que se referem assim, como cavalos, né? Porque os demônios montam na vida deles. Mas a possessão, ela pode ser além desse tipo, que é pacífica, onde a pessoa mesmo ela chama os demônios para si. A possessão também pode ser violenta, né? Ela pode ser por violência. Quer dizer, os demônios se apoderam do corpo de uma pessoa, não porque ela tenha consentido, né? Não porque ela pediu, porque ela chamou, mas porque os demônios entram com força, né? E isso acontece em pessoas que estão ali vivendo naquele ambiente, consentem, né, com aquela presença ali constante entre elas. Ela não chamou o demônio, mas a convivência, quando vê, o demônio arrebenta a porta e entra, né? Uma grande confusão é causada devido a uma mentira que o diabo ele criou e que não tem base bíblica. Há que pessoas endemoniadas, ao se manifestar com demônios, se contorçam e falam em voz diferentes. Isso é uma mentira. E nós temos visto isso, né? Infelizmente as pessoas acreditam que toda pessoa endemoniada, se você colocar a mão nela, se você orar, ela vai falar de forma diferente, ela vai se contorcer toda. Não é verdade. Não é verdade. Alguns podem se manifestar dessa maneira, outros não. Não é uma regra. Não é uma regra. Olha, diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3 ao 6, assim. Presta atenção. Lucas 22, versículo 3 ao 6. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, e como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Olha aí, o diabo entrou em Judas. Judas não se contorceu, não ficou com uma voz diferente. Tanto é que depois daquele momento ali, ele ainda foi cear com os 12 ali, os 11, né? Mais Jesus os 12, né? Então estavam ali os 13 naquela reunião ali, Jesus e os 12, Judas estava presente, sentado à mesa, conversando com os outros apóstolos, e ninguém ali, nenhum deles, desconfiou de Judas. E o Satanás já estava dentro dele. Ele estava já procurando um momento, né, uma oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço, na surdina. E ali então, veja que até quando Jesus falou com ele, não se contorceu. O Judas não se contorceu. Jesus pegou o pão, molhou no cálice, entregou para Judas. Judas pegou, comeu. Jesus falou que se você tiver que fazer, faça depressa. Ele foi, saiu dali e foi entregar Jesus. Não se contorceu e nem falou diferente. Então não pense que é regra. Nem todo endemoniado vai aparecer para você com uma voz diferente, um olhar sombrio. Porque na maioria das vezes, você nem desconfia de quem é que está endemoniado, né? Eles ficam ali, o demônio fica de uma maneira que você não reconhece. Você vai reconhecer pelos frutos, tá? É pelos frutos que você reconhece quem é de Deus e quem está servindo ao diabo.
as armas de ataque e de defesa. Então nós vimos qual é o modo operandi do diabo, como é que ele age. Agora, se nós estamos numa batalha, estamos sendo atacados, já entendemos que o diabo ele age na opressão e na possessão, que ele lança suas flechas, ele arma suas armadilhas. Como é que nós vamos então agir como igreja? Como é que o cristão deve agir? Ele deve batalhar, ele deve combater, mas com que arma? Com que tipo de arma? Nós veremos então que existem armas de ataque e armas de defesa. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17, passagem muito conhecida, né? Fala sobre as armaduras de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A ordem é que tomemos posse das armas. O apóstolo aqui não disse para nós fazermos armas. Eu acho muito importante isso. Preste atenção. No livro de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, no capítulo 6, do versículo 13 ao 17, vai especificar ali as armaduras de Deus. E diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diz ali para você tomar, né? Para você se apoderar das armas de Deus. Não está dizendo para você fazer para você armas. Não está dizendo ali que você tem que planejar, estudar como é que você vai fabricar uma arma para lutar. Não. Diz aqui que é para você tomar para você essas armas que já existem. Elas existem e estão à disposição. Deus já nos deu essas armas. Só tem uma coisa, esse dar as armas, Deus faz diferente. Ele não entrega na tua mão. Deus não entrega as armas nas nossas mãos. Nós é que temos que tomá-las nas mãos. Ou seja, é nosso dever nos apropriar das armas que estão à nossa disposição. É como se Deus tivesse uma despensa, um armário, né? E ali estão as armas. Ele diz, olha, vai lá e pega. Você tem que pegar, escolher a arma, né? Escolher se vai usar, se não vai usar. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Nossa armadura espiritual não é para ser exibida também. É uma outra coisa que acontece muito. As pessoas leem o versículo, acham bonito, né? Mas não é só para você exibir. As armaduras não são feitas para você se vestir toda a armadura, capacete, couraça, né? Todo bonitinho para sentar no sofá, não. É para batalhar. Não pode ficar confundido com isso, né? Não é para ser exibida, mas para ser usada contra o inimigo. E é contra o inimigo. Quem é o inimigo? É o diabo. São os demônios. Não são as pessoas. As armaduras, as armas que Deus nos dá, que nós vamos tomar posse delas, não é para você atacar fulano, nem ciclano. Não é para isso, nem para se exaltar, para aparecer para os outros. Não. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Então, meus irmãos, queridas irmãs, a obra da igreja qual é? É desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou ao mundo. E é para isso que ele nos deixou aqui nesse mundo. Para desfazer as obras do diabo. Lembra? Nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui de conversa fiada, conversa mole não. Estamos em guerra. Então nós vimos que temos armas, né, que foram fabricadas por Deus, foram criadas por Deus, e estão ao nosso alcance. Nós agora temos que conhecê-las e tomar posse delas. E umas são armas de ataque e outras são armas de defesa. Vamos começar pelas armas de defesa. O cinto da verdade. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Né? Então, cingidos os vossos lombos, quer dizer, coloca o cinto da verdade. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é a própria palavra de Deus. Então, cingir quer dizer cobrir-se.
No entanto, existe um significado ainda mais profundo: incluir em nosso interior. Então, coloca a verdade para dentro de si. A verdade tem que estar dentro de si mesmo. Não pode estar, sabe, só do lado de fora. Você é metade verdade, metade mentira. Não pode. Tá? Então, a verdade tem que estar dentro de você. Um relacionamento íntimo com a verdade. Porque o diabo é pai da mentira. Então mentira é lá no inferno. Verdade é com Deus. Então você tem que se vestir com esse cinto da verdade. E com a verdade você apaga a mentira. Com a verdade você acaba com a ilusão, com o engano. Você não acaba com o engano com outro engano. Não termina uma mentira colocando outra mentira no lugar. Outra arma é a couraça da justiça. A segunda parte de Efésios 6,14 refere-se à couraça da justiça. A couraça era feita de metal ou couro. Era colocada sobre o peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Então, olha aí. A justiça vai proteger o teu coração, vai proteger os teus órgãos vitais. Justiça se refere à justiça absoluta de Cristo e não à justiça humana. A justiça humana ela é falível. Ela não enxerga. A justiça é cega, é mesmo. A justiça dos homens ela é cega, ela é falível. Ela não enxerga um palmo à sua frente. E por vezes, a gente fica desiludido. Porque a gente espera uma decisão dos magistrados, quando você vai ver, não atende à justiça que você ansiava. Através da fé, você pode contar com a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. Ela vai te proteger, vai proteger o teu coração contra os ataques do diabo. Assim como uma couraça, ela protegeria o seu coração de uma batalha física. O soldado vem e lança contra você uma pedra. Tenta furar o teu coração com uma espada, mas você está ali com a couraça que vai impedir. A justiça de Deus faz isso. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. O nosso coração está sempre na mira do diabo. E o coração é composto de mente, vontade, emoção e consciência. Coração não é... Quando a gente fala de coração, a gente está falando daquele órgão que bombeia sangue. Não é isso. Coração, ele envolve a mente, a vontade do homem, a emoção, a consciência. O coração está envolvido em toda a nossa experiência cristã, pois sua função é amar a Deus. Essa é a função do teu coração. A função do meu coração é amar a Deus. Se você ama a Deus, você está indo bem. Porque aí você pode amar a si mesmo, amar o próximo como você também se ama. Mas se você não ama a Deus, teu coração está poluído, teu coração está morrendo e não tem condição de amar ninguém. Quem não ama a Deus não consegue se amar, não consegue amar o próximo, tá? Então, a justiça faz o quê? Protege o teu coração, para que não seja furado, para que não seja destruído pelo ataque do diabo. Outra arma importante são as sandálias do Evangelho da Paz. Está em Efésios capítulo 6, versículo 15, que instrui os crentes a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz se refere ao Evangelho ou às boas novas de salvação. Preparar seus pés com o Evangelho da Paz sugere que você terá que tomar esse Evangelho conforme você viaja em território inimigo. Ao viajar com esse Evangelho, sua alma está protegida em todos os passos. Vai dando um passo aqui, um passo ali, mas está com os pés ali protegidos pelo Evangelho da Paz. Como diz as Escrituras, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui também a proteção espiritual contra Satanás. Os nossos pés são muito importantes, porque é através deles que nós vamos para um lado, vamos para o outro, vamos fazendo missão, e não podemos estar com os pés impuros, pisando violência, pisando dissensões, não. Nós precisamos estar com nossos pés
preparados, revestidos, protegidos pela paz, pela palavra de Deus, levando esse evangelho de salvação. Não é um outro evangelho, mas o evangelho da salvação. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o evangelho por onde quer que você vá, mesmo sendo o território do inimigo, território hostil, né? E aí, está calçado? Está revestido de disposição para pregar o evangelho em todo lugar? Mesmo que isso venha trazer desconforto para você, mesmo que isso signifique receber afronta, então, é isso aí, né? Ter os pés revestidos pelo evangelho da paz. Outra arma aí de defesa é o escudo da fé. Você também deve ter ouvido falar, né, sobre o escudo da fé. Em Efésios 6,16 fala que acima de tudo você deve tomar o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns, mas são todas as intenções do diabo de te atingir. Com o escudo da fé você apaga tudo isso. A fé é absolutamente essencial. Sem ela você não consegue agradar a Deus. Sem a fé você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Sem fé você não vai ser derrotado pelo diabo. Você já está derrotado. Sem a fé o diabo já venceu sobre a sua vida. Quando Satanás tentar lhe dizer mentiras sobre Deus, lembre-se de manter a sua fé que Deus é bom. E aí você apaga esse dardo. Faltou essa arma para Eva, né? Se a Eva tivesse ali com o escudo da fé, quando a serpente veio lançar aquelas palavras, que palavras eram aquelas? Eram dardos inflamados, eram setas que vieram e atingiram o coração da Eva. Se ela tivesse aí o escudo da fé, ia apagar esses dardos não iam alcançar a vida da Eva, né? O inimigo vai te acusar, né? Vai tentar mostrar falhas no seu caráter, falhas no seu caminhar, pecados do passado, dizendo, olha, você não pode seguir, porque você cometeu, há 30 anos atrás você fez isso. Mas com o escudo da fé você diz, não, Deus é bom o tempo todo, sabe, não é de vez em quando não. E olha, o meu Senhor vive, o meu Senhor me comprou, o meu Senhor me ama. E aí você consegue continuar a carreira. Então, irmãos, o escudo da fé é sobre tudo que você tem que pegar para você como arma de defesa. O escudo da fé é muito importante. Ele cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. Ele tenta colocar. Você vê que quando você está na bênção, você está ali se consagrando, mas sempre vem o desgraçado do capeta tentar tirar você da posição com a dúvida. Mas será que? Mas será que não é? E se for? Não. O escudo da fé serve nesses momentos. Não, tem coisas que eu não sei, mas eu vou saber depois. Tem coisas que eu ainda não entendo, mas eu vou entender depois. Como é que é isso? Não sei, mas eu sei que Deus é bom. E acabou o assunto. Entendeu? Então o escudo da fé serve para isso, para te proteger das astutas ciladas do diabo. Porque vem, ele vai te lançar as setas, ele vai tentar te atacar para te destruir, mas não é para te ferir. O que o diabo quer fazer não é te machucar. O diabo quer te destruir, te arrastar para o inferno. Outra coisa importante, outra arma muito importante, é a certeza da salvação. Essa arma de defesa, chamada capacete da salvação, eu troco esse nomezinho capacete por certeza. Tá? Em Efésios 6,17 diz, tomai também o capacete da salvação. A salvação de que fala essa passagem se refere à salvação espiritual, que Cristo oferece através da sua morte e ressurreição. O capacete, né, vai proteger o quê? A sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente, o seu intelecto. E ele vai proteger do ataque da dúvida, ataque da incredulidade, dos pensamentos maus. E a principal arma do diabo é colocar dúvida na sua salvação. Será que eu vou mesmo para o céu? Será que eu estou salvo? Ou será que eu estou perdendo meu tempo? Nessa dúvida muitas pessoas desistem da caminhada. Conheço pessoas que agiram mal, pecaram, entenderam que pecaram
E ao invés de se arrependerem e voltarem e continuarem então na caminhada firme com Jesus, não, elas acreditaram no que o diabo disse para elas: olha, você pecou, não adianta mais para você, você está perdido, você não tem mais salvação. Aí a pessoa acredita nisso e diz assim: não tem mais salvação mesmo, para que eu vou continuar nessa caminhada? Para que eu vou continuar, sabe, impondo esse sacrifício? Para que eu vou me santificar se não vai adiantar em nada? Então, irmãos, essa arma aqui de defesa é o capacete da salvação, é a sua certeza de salvação. Quem tem certeza da salvação não troca isso por nada nesse mundo, né? Toma o capacete guardará a sua mente e será atingida por outro evangelho, não outra palavra que não seja o evangelho de Cristo. Com o capacete da salvação nós somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter aqueles que estão tentando andar na palavra de Deus. É com o capacete da salvação que a sua mente vai estar então protegida. Outra arma de defesa: o sangue de Jesus. Quando nós entramos numa batalha, devemos sempre pedir a purificação com o sangue de Jesus. Eu vou entrar numa batalha, eu sei que o diabo está me atacando, ou que ele vai me atacar, porque eu vou lá no território dele, vou arrancar uma alma preciosa para Jesus lá, que está servindo de brinquedo na mão dele, vou arrancar essa pessoa, vou levar o evangelho para isso, né? Para que haja salvação naquela casa. O diabo não vai ficar satisfeito, ele vai tentar me atacar. Então como é que eu vou entrar lá? Purificado pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu, não uma pequena voz, uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vai entrar na batalha, não esquece de pedir purificação no sangue de Jesus, tá? Outra arma de defesa: a unção com óleo. Pessoas muitas vezes elas acabam confundindo as coisas, né? Unção com óleo, por ser uma arma de defesa, é muito usada nas igrejas. O óleo pode simbolizar a unção do Espírito ou o próprio Espírito Santo. No mundo espiritual é algo muito misterioso que acontece quando nós ungimos uma pessoa. A unção com óleo consagra e dedica a pessoa a Jesus, quebrando todo o jugo do mal. A gente ora com fé, e que não é o óleo, mas é o que ele representa. Ele está representando ali, né, a presença do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, o diabo não pode habitar. E aí diz o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 12 ao 13. Saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Os apóstolos faziam isso, irmão. Faziam unção com óleo. Aí às vezes a pessoa fala assim: mas não está na Bíblia a questão da unção com óleo. Está sim. Os apóstolos, eles iam, oravam pelas pessoas, expulsavam os demônios das pessoas, né, e ungiam as pessoas, colocavam ali, né, derramavam azeite, as pessoas eram curadas mediante o quê? A fé, tá? Outra arma: oração no Espírito. Olha, quando falamos de armadura de Deus, nós terminamos dizendo que precisamos estar orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ao escolher essas palavras para encerrar a passagem sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo destaca a importância de confiar em Deus para a força espiritual através da prática da oração constante e permanente. A Bíblia nos diz: orai sem cessar. Ora continuamente, irmão, sobre cada situação em sua vida, para a proteção de Deus e a ajuda do Senhor, sabe?
é o tempo todo você está ligadinho ali, chamando Deus para sua vida, chamando Deus para o embate, sabe? Olha, Deus, eu vou entrar ali, ó. Vai ter batalha, entra comigo aí. Né? Você precisa ter confiança, quer dizer, você precisa ter saber que Deus é o seu fiador. Aonde eu não consigo ir, Deus vai. Aonde eu não consigo me sobressair, Deus sobressai. O que eu não consigo fazer, Deus faz. Né? Não é isso que acontece no fiador? Fiador é isso, né? Se eu não conseguir pagar, a pessoa que é o meu fiador vai ter que ir lá, vai pagar por mim, não é isso? É a mesma coisa. Confiança é isso, é ter Deus como seu fiador. Então, irmãos, orar no Espírito. A armadura de Deus é um conjunto de ferramentas de proteção que Deus concede a nós crentes. Mas é também o poder de Deus que o crente deve finalmente confiar, intercedendo uns pelos outros. A oração é a sua conexão direta com o céu através de Jesus Cristo. Olha aí. Então entenda. Através da oração você se conecta com o céu. Você consegue entrar no céu pela oração. Quando tiver certeza que você está sob ataque espiritual, caia de joelho mesmo. Ora a Deus por livramento. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, ele incluiu o fato de que eles devem orar para que Deus livre-nos do mal. E o apóstolo Pedro nos disse para sermos sóbrios, sermos vigilantes. O nosso adversário, o diabo, está aí andando de redor, rugindo como se fosse o leão, buscando a quem possa tragar. Então eu e você temos que estar o quê? Orando. Orando no Espírito. Armas de ataque. Nós falamos então sobre as armas de defesa. Vamos falar agora sobre armas de ataque. O crente não fica só na defesa, não. Não fica só esperando aí no contra-ataque, não. Sabe? O cristão também parte para o ataque. Armas do ataque. A espada do Espírito. A segunda metade de Efésios 6,18 instrui a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito está diretamente descrita na passagem como a palavra de Deus ou a Bíblia, né? Quer dizer, a sua arma de ataque, a Bíblia, tem que estar na tua mão, no teu coração, na tua vida, para poder você usar na batalha. Você precisa ter uma compreensão da Bíblia para isso. Seu conhecimento das Escrituras pode então ser usado como uma refutação aos ataques espirituais. Porque a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra, fundo, ela divide alma e espírito, junta, medula e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus foi a arma mais usada por Jesus no seu ministério. A arma que Jesus mais usou foi a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. É uma arma que deve ser ativada diariamente com fé, persistência e autoridade. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso essa espada do Espírito? Nós devemos confessar os versículos de acordo com a natureza do problema. Se você teve uma discussão com alguém e o diabo lança uma seta de ódio, você pode se firmar no que está escrito em Provérbios 10:12. Eu confesso que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu amo essa pessoa. Essa seta maligna que o diabo lançou sobre o meu coração está arrancada e lançada fora em nome de Jesus. Quer dizer, você usa uma parte da Escritura para quebrar aquela ação do diabo. A palavra de Deus é uma arma que combate a mentira do diabo. E com ela Jesus venceu o diabo no deserto. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é uma arma de ataque contra o inimigo de Deus. A arma maior não existe. Através dela vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Alimente-se então da palavra de Deus, todos os dias, não é de vez em quando não. Pega essa espada, não deixa ela perder o fio, não. Ela tem que estar bem afiada. Outra arma de ataque, o nome de Jesus. Marcos 16, versículo 17 diz: E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas.
Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Então o nome de Jesus é uma arma que serve para atacar o inimigo. Também é uma arma que utilizamos no dia a dia para frustrar os planos forjados no inferno contra nossas vidas. Enquanto sonhamos e fazemos planos para sermos bem-sucedidos, o diabo faz planos para nos distrair, para nos destruir, para acabar com nossos sonhos. O nome de Jesus é uma arma poderosíssima para expulsar demônios, e na libertação usamos essa arma para renegar os vínculos, quebrar os pactos, quebrar as maldições, quebrar trabalhos de feitiçaria, curar os enfermos do corpo, da alma e ainda expulsar os demônios, no nome de Jesus. Não importa que trabalho que foi feito, o que foi oferecido aos demônios, não importa, no nome de Jesus todos os pactos são quebrados, né? Então você consegue a libertação nesse combate, nesse embate que você trava, até mesmo pela salvação das outras pessoas. Você usa então o nome de Jesus. E outra arma também que nós precisamos entendê-la é a oração da fé. Tiago 5, versículo 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Nesse contexto, a oração é feita com fé por alguém que está doente, pedindo que Deus o cure. Quando oramos, devemos crer no poder e na bondade de Deus. Imagina um soldado num posto avançado do campo de batalha. Ele é um observador dos movimentos do inimigo. Está lá num ponto privilegiado, né? Ali ele tem visão de tudo. E aí, de que adianta ele, né, estar ali naquela posição e no comando ali, tudo certinho, se ele não tiver um rádio para se comunicar com o restante da tropa? Ele viu ali os inimigos subindo da colina. Mas do que adianta ele ver os inimigos se ele não consegue se comunicar com o restante da tropa para avisá-los, né? Agora imagine se o mesmo soldado, né, ele pudesse então se comunicar com a base. Ele pode solicitar um ataque aéreo, um bombardeiro ou mesmo um resgate. A oração da fé é isso, irmãos. A oração da fé serve para defesa, mas também serve para o combate, porque ela vai te ligar diretamente, né, com as miríades de anjos que Deus envia ao nosso favor. Nós não vamos ficar invocando anjo, não é isso. Você ora a Deus e Deus decide se ele vai mandar 300 anjos, se ele vai mandar um anjo, se ele não vai mandar anjo nenhum, mas se ele vai mandar um sopro dele, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, é ele que decide, meu irmão. Mas a oração da fé vai permitir isso, essa comunicação sua, nossa, com a base, ou melhor, com o trono. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você orar, o armário de Deus vai se abrir e a armadura que Deus preparou vai poder ser usada. Ore sem cessar, mantenha comunhão com Deus. Ele vai te revelar cada coisa, cada ação que você deve fazer contra o inimigo para vencer. Use a sua armadura todos os dias. Reconhecendo o exército inimigo, o exército de Satanás. Primeiro a gente precisa entender que os demônios existem e Satanás é o seu líder. Satanás não está sozinho em seu domínio nas trevas. Ele é o líder de um exército de renegados. Embora sejam criaturas de Deus, não foram criados como anjos maus. O que aconteceu foi que eles não mantiveram a condição original que o Criador lhes concedeu, porém caíram do estado em que haviam sido criados. Alguns demônios estão confinados, estão presos e outros estão soltos, né? Nós já falamos sobre isso em demonologia. Agora, demônios e ídolos. Os demônios e os ídolos. Parece entender que as deidades adoradas por Israel, relatadas no Antigo Testamento, não eram verdadeiros deuses, mas na realidade demônios. A gente precisa entender isso. Não existem deuses, só existe um Deus. Todas as outras divindades que são proclamadas, né, todos os outros poste-ídolos, todos os ídolos que existem, na verdade, são representações de demônios. O apóstolo fala acerca dos ídolos como representantes dos demônios. Esses demônios causam danos físicos.
e podem vir a possuir até o corpo dos homens e de animais. É o que se chama de possessão demoníaca. Nós já falamos isso em demonologia, e mais um pouquinho à frente nós já falamos também nesse estudo sobre isso, né? Quando nós tratamos de opressão, de possessão. Por trás de cada estátua que se venera, que se presta algum tipo de culto, tem um demônio rindo e ali preparando a sua morte, a sua destruição, né? Quando ele julgar que já te usou o suficiente, não tem mais o que ele brincar com a pessoa, né? Já brincou demais, ele fala assim, agora chegou, aí vai arrastar a pessoa para onde? Para o inferno. Então, irmãos, por trás de cada ídolo tem um demônio. Os demônios se opõem a Deus. O Novo Testamento deixa claro que os demônios são seres espirituais que têm prazer em opor-se a Deus e combater sua obra, tendo Belzebu como seu príncipe. Está lá em Marcos 3, versículo 22. Eles buscam frustrar os propósitos de Deus, né? O apóstolo Paulo ensina que eles desejam impor seu próprio sistema de doutrina, seu ensinamento, as suas regras, né? Porque eles se opõem mesmo a tudo que Deus constitui, eles vão lá e querem destruir. Nós vemos isso muito nitidamente hoje em dia, porque os demônios querem fazer o quê? Acabar com a família, quebrar com essa instituição que Deus criou. Deus criou, né, o casamento, o homem e a mulher. Deus criou a família, né, o pai, a mãe, os filhos. E ele quer acabar com isso. Os demônios querem acabar com isso. Algo que Deus criou e que viu que era bom, os demônios querem acabar, querem destruir, querem trazer o seu próprio sistema de doutrina. Satanás foi derrotado. Olha, irmãos, nós precisamos entender isso também. Satanás não vai ser derrotado, ele já é derrotado. É questão apenas de tempo, e tempo de Deus. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Quer dizer isso? Por um lado, já somos salvos pelo Senhor Jesus e já vencemos Satanás, mas ainda não estamos totalmente livres de seus ataques. Esse é o período mais perigoso de toda a batalha espiritual, entendeu? Então, olha só, em que tempo eu vivo? Eu vivo entre o já e o ainda não. Eu já estou salvo. Eu estou na presença de Deus, então eu já estou salvo. Eu não posso perder isso. Eu não posso trocar essa bênção por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo. Eu não posso. Mas eu estou vivendo então entre o já estou salvo, e o ainda não. Ainda não estamos totalmente livres dos ataques dos demônios, né? O inimigo está vencido. Ele se opõe ao evangelho. Ele engana, tira a visão das pessoas, aflige, ele traz tentação, mas Jesus já venceu ele na cruz. O inimigo é limitado. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, tá? Ele não sabe o que vai na tua cabeça, o que você está pensando, ele não sabe. Ele não pode estar no Rio de Janeiro e na Bahia ao mesmo tempo. Ele não pode todas as coisas. Esses atributos são apenas de Deus. Há vitória no sangue de Jesus. Você deve, portanto, assumir sua posição de guerreiro e expulsar toda influência de Satanás de sua vida. A armadura de Deus mantém o crente firme contra as ciladas do diabo e lhe dá condições de vencer essa batalha na fé, meus irmãos. É na fé. Por mais de um século, a principal ênfase, em muitos casos a única ênfase da igreja, tem sido evangelismo e missões. Ambos são obviamente muito importantes, mas não ao ponto de praticamente deixar de lado, né, a guerra espiritual. Você não pode privar as pessoas da verdade. Jó sofreu porque também não entendia isso. Ninguém pregava para Jó sobre a existência do diabo. Ele nem sabia que havia demônios tentando tirar aquilo que Deus deu para ele. Ele não sabia disso. Só sabia que Deus é bom. E isso, por mais de um século, aconteceu no nosso meio também. Ah, Jesus é bom, Jesus é bom.
Deus é tremendo e quer nos salvar, sim. Mas olha, Ele nos salvou derrotando o diabo, mas ainda não destruiu o diabo. Então nós ainda não estamos livres dos seus ataques. Paulo tinha conhecimento da batalha espiritual, essa batalha invisível, esse mundo paralelo, né? E por essa razão diz que não podemos ser ignorantes. Não pode ser ignorante quanto a isso, irmão. Em cada parte, o Novo Testamento procura equipar os santos para uma vida de serviço no meio da batalha. Sabe qual é o motivo de se equipar? Porque a batalha é real. O embate é terrível. Se você não estiver preparado, você vai cair, você vai ser destruído. O povo de Deus está sobre um assalto feroz. Os demônios estão vindo. E aí tem pessoas, até líderes, que ficam brincando com o jogo dos números, enquanto o rebanho está sendo levado a adormecer para depois ser devorado um por um. Os cristãos genuínos foram convencidos a se envolverem totalmente num carrossel de atividades, planos, programas, esquemas. Vamos fazer melhor. Enquanto os nossos filhos estão sendo aí, né, tentados, sucumbindo, indo para o mundo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Por causa de tanta ignorância, tanta estupidez, nós venhamos a reverter isso. Existe um mundo paralelo, algo que nós não vemos, nós não enxergamos, mas a batalha está acontecendo, né? Embora a maior parte das pessoas afirme que estamos vivendo na melhor época da história, onde existe uma globalização, existe aí uma velocidade tão grande, né, dos avanços tecnológicos. Os bons tempos estão literalmente nos matando, pois estamos tontos, indo de um lado para o outro, tentando consumir mais e mais. Eu quero mais, tudo sob o pretexto de gozar a vida. Eu preciso buscar algo que me satisfaça. E aí as dívidas, né, vão se aumentando, cartão de crédito, né? As dívidas dos cartões de crédito são as mais altas da história. E ninguém vem frear, não. A pessoa não coloca o pé no freio. Eu tenho que consumir cada vez mais. E isso, irmãos, revela que as pessoas não estão ansiosas mais pela volta de Jesus. Porque elas querem mais. Se Jesus volta, Jesus atrapalha o sonho dessas pessoas, né? E até mesmo de algumas igrejas, porque estão tão empenhados em crescer, em fazer mais coisas grandiosas. Se Jesus vem, isso cessa, né? Olha, irmãos, sede sóbrios. Está lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não deixa, irmão, não deixa se dominar pela ignorância, pois nós não podemos sermos baixas, né? Mortos nessa guerra. Não, sejam vitoriosos em Deus, tá? É importantíssimo isso. Vencendo a guerra, carne versus espírito, carne contra o espírito. Há uma guerra sendo travada na psique humana, isso é, a carne, as vontades pessoais, a razão humana lutam incansavelmente contra o espírito, contra as coisas espirituais. São duas vontades lutando em uma mente só. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 19. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha que Paulo queria fazer o bem, porém, não conseguia fazer isso. Ele não conseguia realizar. Por quê? Porque a natureza que havia nele, natureza carnal, fazia com que ele realizasse aquilo que ele não queria. Será que uma pessoa tem inveja porque quer? Você já invejou alguém? Hein? Já invejou uma pessoa? Você quis invejar a pessoa? Não. Você tem ciúmes de alguém porque você quer? Também não. Preste atenção no que Paulo afirma. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O que é isso?
É uma guerra, irmão. É uma guerra entre a natureza pecaminosa e a natureza santa do Espírito. Nós estamos num conflito interior, né? Então precisamos conhecer o Espírito para podermos vencer a carne. E que Espírito é esse? Bem, é o Espírito de Deus, o qual passa a fazer morada no coração humano. Nós passamos a ser a habitação de Deus, irmão. Nós não estamos próximos a um lugar onde o Espírito está habitando. Não, nós estamos ali, o Espírito está dentro de nós somos a habitação. Precisamos entender então que nessa guerra existe aí uma batalha irreconciliável. Não tem como dar um jeitinho. Não dá para aliviar a carne, não. Não dá. Porque eu sei que em mim, irmão, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Quem é perfeito? É Deus. Né? Eu quero fazer e não consigo. Ah, mas aquilo que eu não quero fazer, eu estou numa luta, acabo fazendo. Espírito e carne. Né? Agora, a intimidade com o Espírito Santo é fundamental. É fundamental para que você venha vencer. Porque o Espírito é o opositor da carne. Agora, quando você se abre à ação do Espírito, então você acaba vendo a vontade de Deus sendo realizada na sua vida, irmãos. É assim que a gente vence. Né? Essa guerra nada mais é do que o querer do ser humano versus o querer de Deus. Pois bem, o ser humano é onisciente? Não. É onipresente? Não. É onipotente? Não. O ser humano é impotente diante de Deus. Mas mesmo sabendo disso, a natureza carnal se opõe à vontade de Deus. O resultado é essa batalha travada na mente humana, né? No dia a dia, o Espírito Santo não se importa com os desejos da carne, sim com o que Deus acha da situação. E nós precisamos ter esse coração voltado para isso. Olha, que seja feita, meu Deus, a sua vontade e não a minha vontade. Isso precisa estar no nosso coração, né? Para que possamos vencer. E como é que eu posso vencer? Orando sempre, irmão. Orando sempre, pedindo ao Espírito Santo para te ensinar a vencer os maus desejos, os maus costumes. Né? Nenhum ser humano consegue vencer os ataques de Satanás se não se libertar dos maus desejos e maus costumes da natureza humana. O orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, a raiva, o desejo de ter tudo que agrada os olhos, que é a cobiça, né? O egoísmo, a vingança, a avareza, a falsidade, desonestidade, hipocrisia, mentira, fofoca, discriminação. Se você não for liberto dessas coisas, você não vai vencer o ataque do diabo. Jesus nos ensinou a confiar em Deus, a buscar as coisas do alto, a não ter um apego aos bens materiais. Nós não podemos nos iludir com riquezas desse mundo, né? Porque se nós estivermos presos às riquezas desse mundo, como é que você vai apresentar a Deus, né, um coração voluntarioso, humilde, obediente, que se importa com o próximo? Como? Se você está preso, né, naquilo que você quer para si. Vença os desejos da sua natureza humana, e aí você vai conseguir vencer o inimigo. Peça ajuda ao Senhor Jesus. Ore sempre com o coração aberto para que Deus traga, né, na sua vida a vontade dele sendo feita. Porque olha, onde há luz, a treva bate retirada. Não tenha vergonha de Deus. Tenha respeito, pois ele é o seu Pai e Senhor. Coloque em prática o que Jesus ensinou. E aí você vai ver, né, que a sua vida vai melhorar. A sua vida vai ter algo que é o que o coração anseia, né? Que é a paz. Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que Ele é real e que o fim dos tempos está próximo e quer receber o dom gratuito da vida eterna, você pode fazer isso, irmão. Pode fazer isso, mas precisa entender que o diabo é real. A batalha é real. Existe um mundo paralelo. Existe um mundo paralelo. E o diabo está o dia inteiro, o tempo todo, travando uma batalha para te destruir. Né? E ele é bem organizado. Essas 24 horas do dia que ele passa trabalhando, ele faz tudo isso de forma organizada. No inferno existe uma hierarquia. Hierarquia nos dá uma ideia de organização. No inferno, nós temos o Lúcifer, o diabo, o Satanás, dragão, a antiga serpente, como líder do inferno. Né? E ele colocou
né, como seu auxiliar mais próximo, como aquele que está abaixo dele, o anticristo e o falso profeta, né? Eles estão dividindo esse triunvirato, esse governo aí, né, com o Lúcifer. Então, ali como cabeça do inferno, nós temos ali esse triunvirato, que é o Lúcifer, o anticristo e o falso profeta. E esses demônios, né, eles também têm abaixo deles os principados que governam nações. Depois deles vem as potestades. Nós já falamos isso em demonologia. Vamos falar de novo agora para você ter um reforço nesse entendimento. Então você tem o Lúcifer, o anticristo e o falso profeta como o triunvirato do inferno. Tá? Abaixo deles vocês têm os principados, esses demônios principados, eles governam nações, eles vão influenciar decisões políticas, vão desencadear guerras, até guerras mundiais, né? E depois vocês têm as potestades, né? Vocês não, tá, irmão? Um modo de se expressar aqui, mas o inferno, ele possui as potestades, que são aqueles demônios que agem no misticismo, na religião, criam heresias, criam novas religiões, tudo para combater a crença, a fé em Deus. Essas potestades, elas trazem pragas, violências. Você vê aí tantas pessoas se explodindo, né, numa guerra santa a serviço de um suposto Deus ou deuses, né? Abaixo deles vem os dominadores. Os dominadores, eles, o nome já diz, dominam. Né? Dominam o que? A vontade humana. São demônios que vão agir, né? Vão agir nas vontades da carne. Luxúria, prostituição, adultério, pessoas que matam e nem se arrependem. Ah, eu matei porque atravessou o meu caminho. Estava entre mim e aquilo que eu queria. Né? E depois existem as hostes da maldade, né? São as forças espirituais do mal, que agem diretamente na vida das pessoas. Esses demônios, eles governam bairros, governam ruas, né? Eles acham que tem o domínio de uma rua. Né? Mas tudo, irmãos, tudo é de Deus. Mas eles se apropriam daquilo que está aí, porque os homens permitem. Quando o servo de Deus coloca o pé, né, e diz sai, ele tem que sair. Né? Então, meus irmãos, falando de batalha espiritual, determine a libertação da rua onde você mora. Sabe? Vá caminhando pelo bairro que você mora, passe de uma rua, vá em outra e diga, olha, essa rua é de Jesus. Né? Porque os demônios vão ter que fugir de você. A luz está chegando e esses demônios têm que fugir, irmãos. Tem que fugir. Esses principados, essas potestades, esses dominadores, todas essas hostes da maldade, todos esses demônios, eles têm que fugir de diante da sua face. Tá? Porque quando você chega, Jesus chegou com você. Qual é o teu fiador? Né? O fiador do crente é Jesus Cristo. E aí quando você entra num lugar, Jesus está contigo, o Espírito Santo é presente na sua vida e os demônios têm que fugir. Se você então ainda não colocou a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas agora entendeu que Ele é real, né? E que o fim dos tempos está próximo, quer receber esse dom gratuito da vida eterna, você pode fazer isso agora. Tem que confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando você faz isso, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida eterna nos céus, como se já estivesse morando lá. Mas olha, ainda está vivendo um tempo de batalha espiritual. Os demônios vão tentar te destruir. Os principados. Quando a gente fala de principados, assim como os príncipes que existem nas nações, primeiros ministros, presidentes de nações, os principados exercem autoridade sobre outros grupos de demônios, que por sua vez comandam outros hierarquicamente inferiores. Esses são os principais demônios, são os principados, tá? O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Olha aí, né?
nessa passagem de Daniel, se fala exatamente disso. Mostra, né, que alguns demônios, eles são o quê? São príncipes. São comparados a verdadeiros príncipes, primeiros ministros, são grandes, né? E desses principados, nós citamos 4. Irmãos, não queremos aqui que vocês se prendam quanto a nomes de demônios, não, tá? Existem principados, que esses principados, segundo, né, isso não está nas escrituras, mas segundo os satanistas, né, eles adoram esses principados. Existe o Leviatã. O Leviatã seria uma serpente veloz, o dragão do mar. Segundo os satanistas, o Brasil é o território desse principado, né? O demônio que estaria exercendo esse principado sobre o Brasil seria o Leviatã, tá? Mas não se apegue à nomenclatura, não, tá? Asmodeu. Asmodeu seria o principado que atua na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. Ele atua através da perversão sexual, infidelidade e homossexualismo. Entre as fábulas judaicas, Asmodeu era conhecido como sendo o demônio da embriaguez, da luxúria, e que gostava de estrangular noivas na noite de núpcias. Tá? Eu não quero que vocês se prendam ao nome, mas sim às características desses principados. Tá? Belzebu. Belzebu, ele é o principado que atua no Oriente, principalmente ali na região da Índia, da Mongólia. É conhecido como o Senhor das Moscas. Olha que coisa terrível, e a gente vê isso lá nesses países, né? Aquela pobreza. Astarote. Astarote é o principado que atua na África, na Austrália, Nova Zelândia. É um demônio da confusão, do engano. Ele atua na área mística, seu elemento é a terra, né? Infelizmente, nós temos uma referência na Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, que mostra que Salomão seguiu Astarote, irmãos. Coisa terrível, não? O homem que tinha tudo para ser o homem mais sábio do mundo. Esse homem, ele no fim foi seguir a Astarote. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Coisa triste, né? Então, irmãos, cada principado governa um território. O Brasil, como nós falamos, seria um território governado por Leviatã. Nós podemos entender que o principado, ele está exercendo esse domínio. Porém, nosso papel como igreja, né, é manifestar o braço forte do Senhor, porque o dono dessa terra toda é Deus, né? O Senhor é o grande Deus. E Isaías 27, versículo 1, fala sobre o Astarote. Naquele dia, sobre o Leviatã. Naquele dia o Senhor pegará a espada, e sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente, que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Quanto nós estávamos falando então desses maiores, agora também são conhecidos outros principados menores, né, que estão associados aos maiores. Abraxas, um dos mais poderosos que se tem notícia no Brasil. É um dos senhores do estado de São Paulo. Os satanistas adoram esse demônio, né, e reverenciam, né, como sendo um dos senhores do estado de São Paulo. Está subordinado diretamente a Leviatã. Tá? Há uns anos atrás existia uma marca de roupas e de bolsas com esse nome. Abaddon, príncipe da guarda do Leviatã e seu braço direito, demônio da destruição, ruína, é um chefe dos gafanhotos do abismo. Shiva, príncipe inserido do 5º nível dimensional, é o segundo da guarda de Leviatã, demônio da sensualidade, prostituição, adultério. Esse demônio ele age também na Índia, no Tibete, está ligado à idolatria desses povos. Tamuz é o terceiro da guarda de Leviatã,
demônio que atua na Itália e ali ao redor da Itália. Tem forte atuação dentro da maçonaria. Oyama é o quarto guarda do Leviatã, demônio que atua no Japão, Malásia, Vietnã, está ligado à idolatria e cativeiro desses povos. Rimon é o quinto da guarda Leviatã, demônio que atua na Espanha e Portugal, principalmente, né? Junto com Tamuz, controlam boa parte da Europa. Dagon. Dagon seria o braço direito de Asmodeu. Está associado ao ar. É capaz de causar tempestades, furacões, maremotos, né? Isso tudo aqui segundo os satanistas, meus irmãos, tá? Esses nomes aqui é segundo o que os satanistas apresentam, tá? Nosferatu. Nosferatu seria o escudeiro de Belzebu, responsável por destruir, consumir energia, sugar energia, causar desânimo. Veja que Nosferatu é também conhecido como vampiro, né? Suga as energias, tira a essência das pessoas. Baphomet. Baphomet, eu acredito que muitos cristãos já ouviram falar desse demônio relacionado à maçonaria, né? Cabeça de bode, adorado na maçonaria. Sua ênfase está no conhecimento e age em ambos os sexos. Por isso ele é apresentado na maçonaria como um ser andrógeno. É macho e fêmea ao mesmo tempo. Na verdade, duas serpentes ali. Uma coisa horrível, né? Ele atua no homossexualismo e nas orgias. Então, como houve um grande avanço da maçonaria no Brasil, também você vê aí um grande avanço do homossexualismo, né? Potestades. Visando o domínio completo, as potestades estabelecem seu reinado no poder religioso. São as potestades que dirigem a orientação espiritual dos povos e controlam suas religiões. São responsáveis pela criação e desenvolvimento de todas as religiões da humanidade. As potestades são que trazem doutrinas, né, destruidoras, avassaladoras, heresias. Elas criam heresias dentro das igrejas e são responsáveis por males que colaboram para o afastamento do homem em relação a Deus, né? Trazem tanta coisa de desgraça, a nível de desgraça, né, como miséria, vícios, fome, desemprego, ganância, violência, prostituição, adultério, homossexualismo, que tudo isso vai afastando a pessoa de Deus, né? Dominadores são espíritos que agem no intelecto humano. Como nós estávamos falando, eles agem na vontade das pessoas. A pessoa se torna uma pessoa consumista, né? Tudo tem que girar em torno de si mesma. Ela se torna egoísta. Esses dominadores fazem com que o homem fique sempre buscando alguma coisa. Ele se torna escravo dos seus desejos, né? Diz no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas hoje as pessoas estão vivendo em função do consumo, né? Infelizmente, isso é o que mais nós temos visto. Forças espirituais do mal, as hostes infernais. São formadas por tropas, exércitos de demônios, que estão prontos para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Essas entidades malignas são enviadas a todo instante contra pessoas, grupos ou nações. Exercem autoridade também sobre os homens perdidos e sobre aqueles que rejeitam Jesus. Geralmente, a ação desses demônios é mais restrita a territórios menores, como bairros e ruas. São os demônios mais conhecidos no Brasil. Esses demônios eles são conhecidos como Exus, caboclos, guias. Não existe dissensão entre os demônios. Eles concordam em tudo para destruir a humanidade. O inferno é organizado e unido em prol da destruição e do sofrimento humano. Meus irmãos, nós estivemos aqui falando sobre nomes de alguns principados, né, alguns demônios. Mas lembre-se, o diabo é o pai da mentira. Então, o nome do demônio ali é o Exu Caveira. Meu irmão, o diabo, ele e os demônios não são onipresentes. Então, como você explicaria que um demônio
com o mesmo nome estaria se apresentando na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Não. Eles se dão nomes, tá? Eles se dão nomes. As suas ações são conhecidas, mas nós não podemos acreditar, nem fazer entrevista com os demônios para saber qual é o nome deles. Qual é o demônio que está aí? Aí ele vai falar, você vai acreditar que... infelizmente as pessoas fazem isso, né? Entrevistar o mentiroso, tá? No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 23 ao 26 diz: Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Talvez você tenha visualizado uma diferença de tradução, é que eu estou utilizando a nova tradução na linguagem de hoje para estar apresentando esses versículos aqui, tá? Mas se você pegar a outra tradução, o conteúdo é o mesmo. Jesus nos advertiu que o inferno viria com grande fúria contra a igreja, mas também disse que nem todo o inferno junto prevaleceria, irmãos. Olha, o inferno se levanta, mas a vitória já é concedida à igreja pelo Senhor Jesus Cristo. Ele venceu e porque ele venceu, nós também venceremos, tá? Então a vitória vem do Senhor Jesus. Nós precisamos ter essa fé, essa confiança, porque certamente, irmãos, não há nenhum tipo de dúvida, né? Porque nós venceremos, porque ele venceu. Não tem principado, não tem potestade, não tem dominador, não tem hoste do mal que possa nos impedir a vitória. Tá? No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Irmãos, que Deus possa falar grandemente ao coração de vocês. Deus realmente venha fortalecer a fé de cada um. Que vocês possam então tomar as armas espirituais de Deus, combater essa batalha espiritual a cada dia, a cada momento. E Deus os abençoe em nome de Jesus.